Sejam bem-vindos de volta à programação da Sala de Autores e Lançamentos do Flipostos 2020. Iniciamos nosso último bate-papo de hoje sobre destempero, quando a vida pede mais sabor, com Tati Araújo. Ela é empresária e escritora, fundou em fevereiro de 2016 a Confraria Trocas Saudáveis, movimento de partilha de conhecimento e espaço para a multiplicação do bem. A apresentação é de Pétria Chaves, jornalista e apresentadora do programa Revista CBN. Essa atividade tem o oferecimento da Livraria Loyola. Sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer também, Keila, a organização da Flipostos, essa oportunidade incrível da gente falar não só sobre literatura, né, mas também sobre qualidade de vida, mudança de paradigma de vida. Acho que esse é um assunto que vem trazendo muito e chamando muito a atenção de todo mundo, e vai ser um prazer, então, essa nossa conversa hoje com a Tati Araújo, que tem esse livro incrível que chama Destempero, quando a vida pede mais sabor. Tati, prazer estar aqui com você, parabéns pelo livro, espero que as pessoas possam curtir muito o que você tem para trazer como bagagem. Acho que hoje a gente vai entrar e muitas questões sobre mudança de vida, inspiração para muita gente, que é o que muita gente quer hoje em dia, né? É verdade. Obrigada, Pétria, obrigada a toda a organização da Flipostos pelo convite. Estou muito feliz, hoje em dia muito feliz de eu poder estar aqui com vocês e com você, Pétria. E conta, para começo de conversa, o livro chama Destempero, quando a vida pede mais sabor, né? E você conta um pouco da sua história, de muitas coisas que aconteceram na sua vida e que você precisou fazer uma mudança. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre o momento da tua vida em que você pensou e percebeu que precisava fazer essa mudança de hábito para conseguir viver, inclusive, mais feliz, Tati. Sim. Eu tive uma vivência, né? O destempero foi minha vivência, então o livro é a minha vivência, e de tantas outras pessoas, né? Ele é um convite às pessoas também a destemperarem. E o que eu vivi é que eu tive Bom, eu estou há 14 anos em São Paulo, mas eu sou de Recife, acho que o sotaque denuncia, né? E eu, desde muito nova, ingressei no mundo dos negócios e na área comercial, do mundo corporativo, e eu tinha uma rotina ensandecida, né, workaholic. Mas eu amava o que eu fazia, mas eu não reservava tempo para mim, para o meu autocuidado, e uma hora a conta chegou. E quando eu vim para São Paulo, há 14 anos, o que já era intenso se intensificou ainda mais, e eu passei por um adoecimento físico, emocional, um esgotamento, né? Emocional, que hoje é tão falado burnout. Na época eu nem fui diagnosticada com burnout, mas foi isso que eu tive. E desenvolvi doença autoimune, intolerâncias alimentares, alergias, né? E foi quando eu tive que parar, né? Porque a vida, se a gente não para se cuidar, a doença vem para a gente poder cuidar da doença, né? E eu passei por esse processo. Você resolveu escrever o livro para contar essa história um pouco, né? Porque você traz vários recortes no livro, inclusive receitas, tal, mas o ponto de partida é um pouco desse teu mergulho, né? A partir do momento em que você precisou fazer essas mudanças de rota por causa da tua saúde. Exato, exato. E eu fiz o meu primeiro movimento, obviamente, eu fui buscar ajuda, né? Fui buscar ajuda, então, de profissionais de saúde, e foi um trabalho multi. Então, eu fui para um psicólogo, para um proctologista cuidar do intestino, porque eu tive uma inflamação crônica no intestino. Tratei por um período, nutricionista, né, para a questão de mudança de hábitos, e dermatologista, porque eu desenvolvi psoríase, que é a doença autoimune, que está totalmente relacionada ao estilo de vida e às questões emocionais, né? E com o tempo eu fui realmente sentindo as melhoras, mas ainda não era o suficiente, porque tinham muitos maus hábitos implantados, eram muitos anos, né, de comportamentos de não me cuidar, Fábio. Com quantos anos você percebeu isso, Tati? Com quantos anos que começou? Com quantos anos, com qual idade você começou a, assim, passar mal, né? Literalmente perceber que alguma coisa não estava legal? Eu estava com uns 34 anos, 34, 35. Eu já tinha minha filha, 34, minha filha já estava com 4 anos, exatamente. Eu
tive ela com 30, e ela estava com uns 4 aninhos, exatamente, e ela tinha também, ela teve um comecinho de infância também de maus hábitos. Eu digo, quando eu falo maus hábitos, é maus hábitos alimentares, né? Claro. E no nosso caso, os adultos de não ter nem fazer atividade física, não se cuidar mesmo, de dormir tarde, de trabalhar até muito tarde, sem nenhum poucos períodos de pausa, né? E de muitos excessos. E onde há excessos, há faltas, né? Então, a gente não olhava para isso. O que estava faltando, que a gente estava se excedendo tanto, né? Então... Isso também que a gente vive um período de tanta liberdade, de que tudo a gente pode... E eu amo o livro da doutora Gisela, que fala justamente, tudo posso, né? Mas não é tudo que me convém. Eu amo essa máxima porque são as escolhas que a gente faz que vão nos definir. E ao longo do tempo, né, Tati? Como é que foi essa imersão? Porque você poderia ter ficado mal com várias questões, como tantas pessoas ficam, mas poderia ter buscado um caminho, vamos dizer assim, mais comum, uma medicina normal, vamos dizer assim, convencional, vamos dizer assim. Mas você decidiu... em determinado momento, a partir da tua investigação sobre você e essas questões que estavam aparecendo, fazer um super mergulho, não foi isso? Conta pra gente. Sim, um super mergulho. Inclusive, o livro da doutora Gisela foi um grande start para o meu processo, porque eu ganhei de presente do meu irmão, né, que ele já acompanhava como eu estava, e ele me deu um presente que, na verdade, nem foi esse o primeiro, o Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Foi um outro de receitas, um de gastronomia, que ela tem com o chefe Renato Calef. Então, eu adorei aquele livro e adorei a introdução, a forma dela falar. Disse, não, eu acho que tem algo por aí. Ela já fala sobre intestino. Aí eu achei um outro livro dela, que é Alimente Bem as Emoções. Uau, Alimente Bem Suas Emoções. Era eu. Eu li num voo de São Paulo para Recife em 3 horas esse livro e me vi, assim, eu preciso, e marquei consulta com ela. Então, ela, para mim, foi a grande mentora, né, nesse meu processo de conhecer minha digestão. Esse conceito de guru, né, Tati? Na verdade, ele está associado com os mestres que a gente vai encontrando ao longo da vida. A gente pode falar que a doutora Gisela é uma grande guru nesse sentido, né? Porque isso que você traz, assim, inclusive eu vi que ela faz, né, um prefácio do teu livro, né, do Destempero, que é um livro, gente, é muito, muito legal esse livro. E ela fala, e eu acho que está muito alinhado, porque ela traz as questões e você meio que é uma prova viva dessa transformação, que é também um caminho de autocura, não, Tati? Sim, com certeza. E você sabe que antes de eu encontrá-la, eu já vinha numa busca, né? Mas principalmente nas questões de alimentação, eu não tinha encontrado. Eu tinha ido num outro nutricionista, enfim, bate cabeça. E como era uma época também que não se tinha tanta informação e muito menos oferta de produtos para quem era intolerante, quem tinha alergias, como hoje você tem, né? Muita informação e produtos. Não tinha. Então, ela, para mim, foi, assim, realmente a guru, né? E que ela conseguiu me enxergar de forma integral. Era tudo que eu estava precisando. Alguém que me enxergasse eu, Tatiana integral, né? Não só um cardápio, né, de alimentação que eu pudesse, enfim, que pudesse melhorar a minha saúde, mas eu inteira, né? Então, ela conseguiu. E como é que foi para você, então, esse início? Vamos falar um pouco ainda dessa parte que me interessa muito, acho que identifica a situação de muitas pessoas. Você, à medida que você foi mergulhando, foi só com alimentação? Você falou que procurou outras coisas também, né? Para você sair desse destempero, você descobriu também a importância, por exemplo, do intestino, né, na nossa vida como um todo, do cuidado. Que eu acho que com a alimentação que a gente tem hoje em dia, não, Tati, é o que talvez a gente menos cuide, porque a oferta de coisa ruim, de só farinha, só leite o tempo inteiro, não é criticando esses ingredientes, açúcar, não é colocando ninguém como vilão, mas existe um excesso que fica até difícil de se fazer escolha, não? Sim, com certeza. E a gente passou por um desenraizamento, né, cultural alimentar. Então, a gente, imagina, nossos avós, eles comiam comida, que hoje é tão conhecido como comida de verdade, e nada mais é do que aquilo que a natureza dá, né? Então, esse meu processo do destempero também foi um resgate disso, né? Eu vivia no fast food, comida rápida, e uma coisa que eu não soube, que eu não fiz, na verdade, caber na minha rotina na época, era cozinhar. Eu dava conta de muita coisa, mas cozinhar eu terceirizava.
Então, quando eu tive que ir para a cozinha, esse foi meu grande destempero, porque, na verdade, não um grande destempero, mas o ambiente do meu destempero foi na cozinha. Por quê, Tati? Porque na cozinha eu entrei em contato com um lugar meu, que eu nasci com ele, de criatividade, de arte, e que estava esquecido, estava distanciada disso. E foi no contato com as cores dos alimentos, os aromas, as texturas, que eu fui resgatando, eu fui entrando em outro lugar. Então, eu fui além do alimento, né? Eu realmente, o alimento foi uma ferramenta de reconexão comigo. Foi meu mindfulness, né? Na cozinha. E depois segue, né? Porque é um processo de descoberta e depois segue esse processo de atenção plena para toda a vida, né? Você vai cada vez mais se aprimorando nesse exercício. Sim, é praticável, né? E cada um com sua ferramenta, e eu apresento realmente no meu movimento o alimento como uma ferramenta, né? O ato de cozinhar, o ato de comer. E assim, como eu fiquei muito restrita no início, inclusive o plano alimentar que a doutora Gisela passou no início era super restrito, e eu digo, eu vou topar, mas eu não acreditava muito que fosse funcionar, que fosse resolver, né? E realmente funcionou. E eu enxergava como algo muito difícil de encarar, eu ficar restrita. Quando eu fui para a cozinha, eu me deparei com um universo de possibilidades, de alimentos, de cores, e aquilo me encantou de uma forma. O que é ficar restrita, Tati? O que é essa restrição momentânea para que você tenha um processo de cura? Você precisa limpar o organismo, né? Sim, sim. Eu fiquei restrita de lácteos, em geral, né? Todos, derivados, tudo. Mas eu tô até hoje, porque eu não consegui reintroduzir, uma questão minha, né? De digestão, enfim. O glúten, então eu tive que retirar totalmente. Hoje eu como com traços, né? Mas na época eu fiquei sem oleaginosa, sem ovo, sem milho, foi muita coisa, assim. Então, hoje não, hoje eu voltei várias coisas, né? E tenho esses dois, né, que permaneceram, que foi os lácteos e o glúten, né, no caso. E você acredita que é necessário, não só no teu caso em especial, que tinha aí algumas questões pontuais de saúde, né? Queria que você falasse também um pouquinho para as pessoas, assim, da questão do intestino propriamente, né? Dos teus desconfortos, por exemplo, para que a gente fale também da virada, você falou aí da questão da autoimune, né? Mas ao longo dessa tua pesquisa, depois você formou ainda um grupo, uma confraria para trocas saudáveis e tudo mais, faz sentido para você, em relação até a outras pessoas, essa ideia de que é necessário tempo de desintoxicar? Às vezes a gente pode falar até de tecnologia, né? Porque muitas vezes a gente está tão imerso em exageros. Como é que você vê esse conceito? Até falando do destempero, né? Quando a gente sai de si e tal, desses momentos em que você vai fazer uma desintoxicação em nível mais profundo. Como é que você vê isso? Você já respondeu. Já respondeu a necessidade de fazer, sim, o detox, né? Essa desintoxicação, seja do eletrônico, seja enfim, dos excessos mesmo, né? A gente vive numa cultura de escassez, de falta e de excesso, né? Quando tudo é tão abundante, né? E para que a gente... Qual o grande objetivo nosso na vida? Acho que a gente está precisando, que isso faz parte do destempero, ressignificar o que é estar vivo nesse planeta? O que é estar vivo? A gente precisa resgatar isso, né? E a gente precisa de tempo para isso, com certeza. E aí vale para tudo. Agora, quando você fala de alimentação especificamente, eu não sou, assim, eu nem posso, porque eu não posso falar com propriedade, seria realmente alguém da área para falar em relação a alimentos específicos, né? Onde você tem a necessidade ou não de restrição, enfim. Eu sou da linha do equilíbrio, né? Que acho que a gente tem que equilibrar tudo. E vai muito da individualidade. Uma coisa que eu aprendi também com a doutora Gisela, individualidade bioquímica de cada um. Nós somos únicos, né? Então, nem tudo que faz bem para mim faz para você. Então, pode ser saudável, pode ser um super alimento, mas pode não me fazer bem. E tudo bem, né? Tati, e como é que você pensou nessa ideia, depois de quanto tempo de vivência, de transformação da alimentação, de perceber alguns valores aí que você precisava revisitar? Quando é que você decidiu, então, formar esse grupo para trocas? Aí você começa a levar a tua experiência pessoal para uma questão, para um lugar do coletivo, de mais trocas. Como é que você resolveu expandir esse conhecimento? Tá, perfeito. Bom, eu comecei primeiro com a minha mudança, né, por uma necessidade.
eu vi, né, eu tive um impacto positivo, não só para mim, mas para minha família, porque terminou todo mundo entrando no eixo, né, de uma alimentação mais saudável, e um impacto para a saúde, né, para a qualidade de vida. A mulher na família, né, quando ela vai fazendo essa questão, né, de tudo vai ficando mais saudável. Exato, e que também é bom quem está escutando saber que não foi do dia para a noite, que teve resistências, principalmente meu marido. Teve um momento que eu cozinhava separado, né? O meu, da minha filha e o dele. Mas depois foi todo mundo entrando no. E teve também um impacto positivo na vida de pessoas próximas, amigos. Então, quando eu chamava alguém, enfim, que terminavam provando algo diferente, dizia, nossa, né? E gostava, pedia uma receita. E eu já estava com um desejo de começar a partilhar. Foi quando eu nem tinha na época Instagram, Facebook, nada disso. Foi quando eu criei rede social para dar dicas. Isso é uma coisa bem, bem genuína. E aí, em paralelo, uma amiga minha de Recife, Catarina, ela teve um câncer de mediastino, foi um câncer devastador. Ela tinha apenas 28 anos na época. E ela veio para São Paulo para passar um período conosco. Veio ela e a mãe dela, ficaram aqui um período. E ela era maquiadora profissional. Ela veio buscar novas opiniões médicas, opções de tratamento, e aí ela ficou com a gente aqui, e ela era maquiadora profissional, e a gente resolveu fazer um curso para uma mulherada, né, um curso de maquiagem na minha casa, e foi a primeira vez que eu cozinhei para um número maior de pessoas, tinha umas 15 mulheres, assim, foi incrível, sabe? E aí, naquele momento, teve um momento, Petra, que eu saí da situação, assim, e eu estava tão encantada com aquele encontro, as pessoas ao redor da mesa, a mulherada comentando e gostando da comida. E eu tinha feito com tanto amor, com tanta intenção, aquela comida, as misturas funcionais, tudo orgânico. Nesse momento eu já tinha uma preocupação se a origem do alimento era orgânico ou não, sustentável, então já tinha uma preocupação mais sistêmica. E naquele dia eu disse, não, é isso que eu quero, eu vou proporcionar encontros, não sei como vai ser, que nome vai chamar, mas eu quero proporcionar encontros ao redor da mesa, onde as pessoas larguem por um momento o celular e se reconectem ao redor da mesa. E no mês seguinte eu comecei a fazer eventos itinerantes e temáticos. O primeiro eu chamei também só mulheres amigas, e depois foi chegando mais gente, aí parceiros, e começou a criar um corpo de evento mesmo, então com palestrantes, com temas, em lugares maiores, para mais pessoas, e aí foi, desde 2016 até agora, né? Você vive, porque você falou que você tinha uma vida antes de executiva. Você teve que fazer mudança também na tua vida? Assim, como é que foi isso? Sim, muito. Depois, eu trabalhei no mundo corporativo aqui em São Paulo. No momento, há 8 anos, a gente saiu da empresa e montamos a nossa, então virei empresária. E eu consegui fazer mais minha agenda, me organizar. Então, determinar, colocar limite, né? Acho que a primeira coisa que eu tive que aprender foi a dizer não. Não para mim, primeiro, e depois para o outro, porque eu tinha um vício, né, do trabalho, tinha que trabalhar muito, tinha que ir até tarde, senão não funcionava. Eu tinha que estar em primeiro, eu tinha que vender muito, eu tinha, entendeu? Metas. Então, eu fui dizendo não para mim, para o meu ego, e depois para o outro. Então, eu consegui colocar limites e cuidar, reservar espaços para o meu autocuidado. E, Tati, depois disso, quando você faz a confraria e você faz esses encontros, começa a mediar, aí você decidiu, então, mergulhar mesmo na questão da alimentação, é isso? E aí você faz, tanto que no próprio livro, no Destempero, a gente vê que você vai contando as histórias e tal, e você vai trazendo receitas também para as pessoas, né? Então, isso acho que é muito legal, porque traz para a vida prática da gente o que são essas receitas, o que são essas transformações pelas quais você passou, mas também com essas dicas práticas, o que é muito bom, né? Sim, sim. Então, as receitas eu fui desenvolvendo. Como é que eu comecei a adaptar meu paladar? Porque eu tinha um paladar viciado e muita coisa que não era boa, né? Açúcar, que mais? Açúcar muito, eu sempre fui muito formiga, desde pequena. E aí chocolate, né? E os preparos mesmo, mais gordurosos, então uma coisa, né? Ou comida pronta também, né? Então comia muito fast food. Então, sim, cheio de aditivos, exatamente. E aí eu fui fazendo uma transição. E para eu adaptar meu paladar, por isso que o nome é Trocas Saudáveis do Movimento, a confraria Trocas Saudáveis. Por que trocas saudáveis? Porque imagina que eu estava num universo muito restrito, né? E eu queria
transformar. Eu passei por restrição, não foi fácil. E eu queria passar para as pessoas que tinham necessidade ou gostariam de fazer mudanças, né, de hábito, que fosse mais leve, mais gentil esse caminho. Então, o Trocas Saudáveis vem disso, da ideia de não mudar radicalmente, porque quando a gente fala de mudar hábitos, a gente pensa logo em corte, ruptura, algo que é sem sabor, que é sofrido. E eu queria passar justamente o contrário. Vamos fazer trocas, né? No lugar de cortar, vamos substituindo aos poucos, né? Então, foi a ideia, né, do projeto. Eu vi aqui no teu Instagram um arroz doce. É possível comer gostoso? Eu amo arroz doce. É possível. A gente vai comer saudável, dá? Dá sim. Então, e eu fui fazendo, para eu adaptar meu paladar, eu fui fazendo releituras. Então, eu fui criando. Eu era louca por estrogonofe, eu não podia comer creme de leite. Mas vamos colocar um creme de leite de castanha, vai ficar bom? Vai! Ficou uma delícia. Tem gente que nem percebe que não tem creme de leite, entendeu? Então, assim, né? Um brigadeiro, eu sem poder comer um leite condensado. Então, vamos fazer uma biomassa. Aprendi com a doutora, biomassa de banana verde. Eu faço um brigadeiro que fica incrível, maravilhoso. Então, agora, Tati, é muito importante isso que você está falando de alimentação, porque eu vejo muitas pessoas, e já passei por isso também, quando você faz uma mudança de alimentação, vamos supor, a pessoa vira vegetariana, algum tipo de restrição, tirou alguma coisa do que era normal. E a cilada de você acabar caindo em coisas não tão legais, né? Você tira um negócio, sabe, achando que você vai ser saudável, mas aí você começa a comer outras coisas e vai para o exagero em outras coisas. Por exemplo, quem vira vegetariano começa a comer muito queijo, ou muito pão, ou muito macarrão. Como é que é isso também? Porque você falou um pouco do mindfulness na história de cozinhar, mas também eu acho que tem uma história de atenção plena para as escolhas. Eu bato muito nessa tecla e eu queria saber como é que você fez para aprimorar suas escolhas na vida. Sim. Perfeito. Como eu falei, o ato de cozinhar e também o ato de comer, ele pode ser, para quem quiser, né? Um mindfulness, ele pode ser, sim, um exercício de presença. E na hora que a gente está em presença, é muito difícil a gente se exceder. Muito difícil. É como se fosse suficiente, aquilo é suficiente. E o que é suficiente é o que cabe a você, é individual, né? Então, é um exercício, não é fácil porque a gente vive no mundo contemporâneo, né? Onde a gente é bombardeado por ofertas de todos os tipos, por excessos de tudo que você imaginar, não só alimentício, né? Até de meditação, até de outras, né? Então, assim, até do saudável, como você falou, tem pessoas que fazem uma escolha alimentar achando que está mais saudável, ou não, ou ideológico, né? Ético, seja o que for, mas eu acho que a grande busca é pela coerência, acho que é essa palavra. É a gente buscar conhecimento, porque você amplia teu conhecimento e você faz escolhas mais conscientes, e também você buscar coerência, porque nós humanos somos muito incoerentes, né? Então, talvez o que dê mais sentido e nos acalme, nos sossegue, nos satisfaça antes do excesso, seja a gente viver coerente, buscar viver coerentemente com aquilo que a gente... Quando você começa a fazer essa mudança, eu queria uma coisa que me ocorreu agora que eu queria te perguntar, porque nesse caminho, né, quando você decide fazer uma mudança de vida, é muito legal você ter esse norte, mas eu queria saber para você como é que foi, se teve momentos em que você, entre aspas, vacilou, se teve regressões, e como lidar com isso, se aconteceu com você, assim, você, puxa, agora, sabe, fases em que você parece que voltou 3 casas, né, estava avançando e tal, como é que é isso para você? Com certeza aconteceu e acontece, e eu acho que a única certeza que a gente tem, como, né, se você tá consciente de que você é um ser humano, é que vai acontecer, né? A recaída, são as recaídas, né? Inclusive, são recaídas mesmo, lapsos, recaídas, né? Inclusive, sabe que eu tenho um curso de coach de saúde e bem-estar, né? E uma das coisas, a gente trabalha comportamento, né? E eu aprendi no curso, eu entendi, né, por que eu recaía, por que, né? E que faz parte, né? Por quê? Então, você pode contar? Ou dar um exemplo? Sim. Então, a grande chave, né, para a gente se manter num projeto
num plano de mudança de hábitos, seja qual for, qualquer comportamento que eu queira implantar ou mudar, a gente precisa realmente mobilizar uma motivação intrínseca, acessar camadas mais profundas, porque quantas vezes eu fiquei esperando vir de fora? E hoje eu não estou com vontade, hoje eu não estou com força de vontade, ou, né? E assim, basta uma noite mal dormida, quantas eu tive mal dormida, no dia seguinte vai, taca uma xícara de brigadeiro, entendeu? Então, assim, e aí você ser conhecedor de si, né? Quanto mais você se conhece, quais são os seus gatilhos, quais são suas crenças, né? Eu dormi mal, peraí, então eu já sei, que se eu dormir mal, eu tenho uma tendência a, no dia seguinte, eu fazer um prato maior do que eu preciso. Então, assim, na hora que a gente vai se conhecendo, como é que a gente funciona, a gente vai se prevenindo, né? E com gentileza sempre, né? Porque quando a gente se sabota, a gente tende a ficar com a culpa e gera uma espiral negativa, né? Que a gente um círculo vicioso, né? E a gente tem que fazer essa troca saudável, né? Do círculo vicioso para o circuito virtuoso, né? Do bom hábito. Como é que funciona essa história? Como é que para você vê e você, enfim, troca com as pessoas essa história, esse ponto que você tocou da comida como compensação? Porque eu acho que isso é falado, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade, porque se fosse fácil, estava todo mundo bem e saudável, né? Sim, E essa sacada de que é comportamental, a questão da comida e de você comer para preencher esse vazio, como que isso se dá na prática pelo que você acabou vivenciando e acabou estudando também, né? Para depois virar coach e tudo mais. Sim, sim. Não tem outro caminho para... É o que eu falei. A gente vai ter sabotagem, vai ter as recaídas, os lapsos, enfim, vai ter, seja qual for. Eu fumo. Vai ter, eu tô super bem, tô 6 meses sem fumar, tô dando um exemplo aqui, fumei a vida toda, tô 6 meses sem fumar, e eu vou ter um estresse, eu vou ter algo emocional forte, né, uma ansiedade, algo que vai... Aí eu fui, é só um cigarrinho, entendeu? Isso é nosso, é humano. Então, por isso que o autoconhecimento, eu acho que não tem outra, Pétria, outra ferramenta que não seja o autoconhecimento, né? Porque com autoconhecimento você vai começar a acessar, olhar para dentro e começar a acessar em que situações me levam, né, a sentir o desejo de, né? Enfim, eu acho que a única ferramenta seria essa. E aí, a partir do autoconhecimento, você se planeja, você se organiza. E aí, outra coisa muito interessante que me veio agora. A gente, por muitos anos, eu falei do desenraizamento alimentar, né? A gente se desenraizou, nossa cultura alimentar. A gente também se desenraizou de uma verdade, que nós somos integral. A gente não é separado. O corpo é nossa casa. O corpo é nossa casa. Então, talvez a gente se reconectar com essa verdade de que o corpo é nossa casa. É nossa primeira casa. Antes da casa física, ela é a primeira, que habita a nossa alma, né? Se a gente se reconecta com essa verdade, a gente pode trocar o olhar, sabe? Para o corpo amigo. Eu tenho que cuidar do meu corpo. O que é que ele está falando? O que é que ele está pedindo, né? Ele é um mensageiro de tudo que a gente está vivendo, né? Então, do que está se passando, e trazer ele para junto, né? E não separar, né? É isso mesmo. Me conta um pouco das ferramentas, eu estou super curiosa, essa é uma parte que eu não sei se você fala muito no livro, porque o foco mais aqui é a questão mesmo, né, desse teu mergulho na história da alquimia, né, de perceber teu corpo, as receitas e alguns relatos também super legais, mas eu fiquei muito curiosa para saber, quando você fala, você já citou aqui para a gente meditação, você contou para a gente que em determinado momento você foi estudar para, inclusive, trabalhar com outras pessoas, treinar outras pessoas, né, a partir da experiência que elas trazem para você. Quais foram as ferramentas que você encontrou para você também se transformar? Você falou, por exemplo, de meditação, teve outras coisas, terapias, yoga, sei lá, 1000 coisas que a gente pode fazer hoje em dia, mas nem sempre é tão óbvio, né? E aí eu queria que você contasse um pouco do que você a mais começou a descobrir também para ajudar nessa transformação integrada, né? Das emoções também, do comportamento.
Para mim, assim, minhas fontes, né, onde eu bebo, né, minhas principais fontes é a psicanálise. Então, desde então, eu tenho minha terapeuta e eu faço psicanálise, eu não me vejo sem, né, então, acho que é básico, assim. Leituras, que super me apoiam, que faz sentido, né. Aí o alimento, obviamente, como a gente já falou, né, como uma ferramenta de entrar em contato e de usar mesmo aquilo que está dentro, que é meus dons, meus talentos, enfim, né? Então, de ter uma vida alinhada com o que é valor para mim, que faz sentido, né? A própria arte em si, eu gosto sou artista amadora, né? Em casa, não mostro para ninguém. Então, mas eu gosto muito, é um processo terapêutico, então, além do alimento, do cozinhar, mas do pintar algo, enfim, construir, né, algo, então isso é uma ferramenta para mim. E, obviamente, que no início, como a gente já falou, eu fui buscar ajuda realmente profissional, né, mas pensando no dia a dia, numa rotina que me ajuda, né, a me manter, é isso. E uma rotina também de oração, que eu tenho minha fé, né. Me conta, como que você faz essa rotina de dia mesmo, que inclui uma espiritualidade também, né? Sim, inclui. Eu gosto muito de escrever, então eu tenho uma rotina matinal, inclusive, que eu adotei, e eu consegui fazer diariamente, e já virou um hábito, que foi durante a pandemia. Então, antes eu já tinha, mas era uma coisa que eu não... às vezes não dava tempo, tinha que sair mais cedo, agora não. Eu realmente estabeleci. Então, diariamente, eu acordo, eu faço minha oração, tento acordar mais cedo, né, que todo mundo um pouco, então eu tenho esse meu momento, faço minha oração e escrevo. Eu tenho um diário, um caderninho, e escrevo ali. Sabe escrever emoções? Então você escreve, sem julgamento, sem, né? E é impressionante como isso ativa algo e vem insights, né? Então me faz muito bem. Então, essa é uma rotina. Eu quero continuar nessa história. Pode falar. Não, fala. Eu quero continuar nessa história da espiritualidade. Eu vou pegar vou deixar esse fio solto, porque eu quero entrar mais um pouquinho nisso, que eu gosto muito desse assunto. Mas antes disso, eu acho que para o público que está super ansioso, né? Eu quero entender o livro e tal. Eu quero só falar para vocês que tem umas receitas aqui, gente, para tudo, porque ela tinha comentado aqui do estrogonofe, né, Tati? Mas eu vi aqui, por exemplo, uma das coisas que eu uso em casa há muitos e muitos anos, que eu vi que você comenta aqui, que é super legal, eu quero... Tem duas páginas aqui, que uma em seguida da outra tem coisas muito legais. Primeiro você fala de um nhoque de biomassa de banana verde, muito legal. Você comenta sobre molho branco, que é uma chave na culinária para as pessoas que, sei lá, tira o leite, vai fazer o quê? E aí você, na sequência, já vem a história do estrogonofe. E o ingrediente que eu estava falando, que eu uso há muitos anos, que você fala muito dele também, que é o ghee, a manteiga clarificada. Sim. Conta um pouco para a gente, então. Fala um pouco desses ingredientes, tipo ghee, tipo as especiarias, que são também muito legais. E como você pode fazer aí algumas coisas bacanas. Não sei se tem alguma receita que de cabeça você acha que é a mais legal para a gente deixar aqui para o pessoal. Pode ser. Então, um dos pilares, né, do movimento é buscar um básico, assim, né, para a população. Então, eu tenho um público bem... pessoas que estão iniciando mesmo, né, o processo de mudança. Então, eu sempre foquei no sal, nas gorduras, né, e no açúcar. Então, que trocas saudáveis a gente pode fazer com essas bases, né? Então, sal, população hipertensa, enfim, comer um sal de mesa. Então, eu sugiro, trocar o sal ou reduzir o sal, utilizando mais sabores, que são as especiarias e as ervas. Então, a gente usa ervas, sejam secas, frescas. Então, né? Então tem aí uma receita do sal verde, sal de ervas, focando nas gorduras. Então, a gente sair da gordura, de gorduras ruins, né? Gorduras, né? Enfim, saturadas, né? Para gorduras boas, então as oleaginosas, né? Por isso que eu troco aí, eu fiz o molho branco com a castanha, né? Com castanha de castanha, então. E os açúcares, sair do açúcar refinado para o açúcar bruto. Esse seria um básico, né? Sim. A manteiga ghee... Depois eu falar de sal de erva que eu encontrei aqui. A manteiga ghee, eu sempre uso a base, uma manteiga orgânica, né? Inclusive, se você quiser, a gente pode falar também sobre essas questões, né? E aí eu uso a manteiga orgânica. A manteiga ghee é uma manteiga, ela passa por uma purificação, né? Em banho-maria,
é uma purificação lenta, né? Ou seja, você consegue separar no banho-maria as impurezas da manteiga e fica só o chamado, na Índia, é chamado de o ouro líquido, né? E lá é usado há milênios na medicina, né? Como um alimento medicinal, né? Então, É muito especial. É muito especial, bem especial. Eu vou contar para a galera, para eles só ficarem loucos e quererem sair dessa live e irem comprar o livro na hora. Esse sal de ervas, meus amigos. Posso contar? Posso ler a receita? Pode. Você deixa? Ó, gente, sal de ervas é na página 93, hein? Ela põe o seguinte: 25 gramas de alecrim desidratado, 25 gramas de manjericão desidratado, 25 de orégano desidratado, salsa desidratada, gergelim torrado e sal marinho. Fala do sal marinho. Bom, amanhã já vou fazer esse sal de ervas, tô chocada, tá? Amo. Essa mistura, ela vai realçar sabor. E fala do sal marinho pra gente. Gente, troca agora esse sal que você tem em casa, só sal marinho. Inclusive, o sal é opcional, quem não quiser não põe. Não sei, tem pessoas que não podem, né? Mas dá um toque, lógico, com certeza. Você já diminui, né, a quantidade de sal. Então, você ia colocar uma pitada de sal puro, você está colocando a mesma pitada, só que com mais sabor e menos sal, né? Então, o sal marinho, ele não é um sal refinado de mesa. E aí, o sal refinado de mesa, geralmente ele tem umectante, tem outras substâncias que faz com que ele fique soltinho, sabe? E aí ele fica solto lá no saleiro, enfim. Então, conservantes, e aí o sal... Muita gente tem dificuldade de achar o sal marinho sem nenhum outro ingrediente. E eu recomendo, que é o que eu faço em casa, eu compro o sal grosso e de churrasco e passo no liquidificador, exatamente. Boa. Esse sal... A Conceição Trucon. Você conhece a Conceição? Sim, Trucon, adoro. Eu aprendi com ela. Pegar e fazer e moer o sal. Agora, você estava falando, bom, da dificuldade, hoje, graças a Deus, a gente tem mais facilidade de encontrar alguns ingredientes, mas às vezes ainda tem esses dilemas, né? A questão do orgânico, para você, ela é importante? Conta pra gente. É muito, assim, foi um dos despertares nesse meu processo, né, do meu destempero, justamente uma preocupação. Primeiro eu comecei com a preocupação com a minha saúde por uma necessidade, depois do outro, e aí veio essa preocupação, mas isso que está no meu garfo, no meu prato, ele passou por onde? Esse alimento veio de onde? Qual foi o rastro dele, sabe? Não só para mim, então houve um incômodo muito grande interno e eu fui buscar. Fiz imersão em fazendas de orgânico e venho com parcerias com produtores, conhecendo, né, como é que funciona realmente. E isso para mim é crucial, assim. E hoje já é possível, né? Está aumentando o consumo, está aumentando a produção e aumenta a nossa acessibilidade, pensando em preço. E aí é uma das coisas que eu dou nos meus cursos, né, e nos encontros, que é como você comprar, né, viabilizar, né, que você tenha em casa um alimento orgânico. Então, você primeiro buscar, né, feiras locais, onde você tem os melhores preços, e também fazer o aproveitamento integral do alimento. Então, é uma coisa que eu foco muito, porque isso economiza, né, bastante na cozinha. Então, é uma cozinha inteligente, né, econômica, e com alimentação que nutre não só a gente, mas o solo, o planeta. Não existe, Pétria, aquilo que eu falei da reconexão com o nosso corpo e com o sistema inteiro. Não existe saúde para a gente se não houver para o planeta. E olha tudo que a gente está passando hoje, né? E eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai interessar para vários públicos aqui também, porque é uma das questões que tem me motivado a pensar essas escolhas saudáveis também. A gente, como jornalista, está vendo um momento de muita confusão, né? Muita confusão na linguagem, muita disputa. A gente fala aí da polarização. E eu tenho falado, Tati, queria saber um pouquinho de você, aprofundar isso um pouco com você que vivencia isso. Para mim, a questão política, né? A gente fala tanto de política, como a política está toda errada, como é difícil votar. A gente tem eleições amanhã, um dia tão importante, né, para o nosso país, para a nossa democracia, e eu tenho falado muito que as escolhas, a gente tem a oportunidade de exercitar nosso voto, de exercitar a nossa visão cidadã todos os dias, com as coisas que eu compro no supermercado, com as coisas que eu consumo, a maneira como eu me alimento. Se eu não sei cuidar, gente, do meu corpo,
Se eu não consigo fazer escolhas saudáveis para o meu corpo, quais escolhas saudáveis eu vou estar fazendo para a sociedade? Eu queria saber um pouco de você, dessa ideia, Tati, para você, como que é a alimentação também como um ato político, no sentido não de partidos, mas no sentido de uma visão até feminina da política, da ética, do cuidado. Como é que você vê essa questão como uma pessoa que mergulhou na questão da saúde e das escolhas? Sim, perfeito. Isso que eu estava falando do orgânico, da preocupação juntando tudo, né? Com a preocupação com de onde vem o alimento e com a questão da escolha, existe um risco muito grande nosso e que eu tenho visto muito, né? Da gente ficar esperando que venha uma solução para a fome, uma solução para uso de agrotóxico, uma solução para queimada, uma solução que venha de grandes líderes ou grandes empresas, ou, né? Quando a gente alimenta algum sistema. A gente alimenta. Por que eu tomo uma atitude e não outra? Porque eu fiz uma escolha. Por alguma coisa eu escolhi, né? E a gente precisa parar de terceirizar e ser protagonista. A gente precisa ser protagonista, porque a gente é um ser, é o que eu falei no início, da gente precisa rever o que é estar vivo aqui. O que é estar vivo aqui? A gente faz parte disso, a gente não pode cruzar os braços, né? A gente não pode ser ativista do sofá, que só faz postar, e não vive aquilo que teoricamente prega, né? E aí, onde é que eu começo a viver e a transformar? É em casa. É nas minhas escolhas, é quando eu vou no mercado, quando eu vou na feira, quando eu vou... E é isso, quando eu me responsabilizo pela minha saúde, né? Então, eu tenho uma rédea da minha vida, a gente foi feito para a liberdade, né? E a gente fica terceirizando, esperando. E aí, aquilo que não está sendo bom para o mundo, toma conta, porque o que poderia estar sendo feito de bom está no sofá, entendeu? Então, a gente precisa realmente fazer, e começa em casa nossas mudanças. Totalmente. Agora vamos voltar um pouquinho para aquele fio que eu deixei aberto. Eu queria só aprofundar um pouco mais, porque eu acho que isso é tão importante. Não sei se o nome seria espiritualidade, mas é impressionante como essa questão de autoconhecimento, ou algumas práticas, né, algumas ferramentas de autoconhecimento, elas estão conectadas com essa questão da alimentação, né? Você falou um pouquinho aqui da psicanálise, você falou um pouco aqui também da história da oração para você. Como que é essa prática, ou deixar até como dica, né, para as pessoas, como essas práticas, essas terapias, elas podem funcionar no momento em que eu estou em desespero, seja físico, né? Porque muitas vezes a pessoa está num desespero físico, sei lá, com as doenças, a questão de doença autoimune, que seja, muitas dores, as pessoas, muitas com fibromialgias, com dores pelo corpo e tudo mais, e você acaba indo procurar um médico e começa a tomar remédio, achando que o remédio não vai, só vai escapar, vai melhorar, né, vai escamotear, vai esconder, mas talvez você entende essa questão de que sempre tem um fundo além do físico, sempre tem causas anteriores além do físico. Como que é isso para você? Eu super acredito. Eu volto aqui de novo, né, a falar da reconexão, assim, quando você falou de alguém que sente dor, que tem um autoimune, vai no médico, toma remédio, mas não resolve, fica na esperança e a coisa não vai. Eu conheço pessoas que têm o meu caso, psoríase, na época eu nem sabia o que era psoríase, quando eu fui ter, aí você começa a navegar no universo, né? Então começa a conhecer pessoas que têm e conversar. Eu conheço pessoas que até hoje estão seriamente, assim, tão graves, né? Eu já assim, que eu converso e tenho contato, e assim, e outros casos também, se você levar para um hábito de um cigarro, de tantas outras coisas, né? Que a gente gostaria de mudar e a gente fica tenta, volta, começa, não continua, né? Seja o que for, existe, eu acho que o grande cerne aí é o olhar para dentro, né? Que aí passa por essas terapias ou atividades que nos ajudam, nos auxiliam, facilitam com que a gente entre em contato, seja espiritualidade, seja, né, como queiram chamar, mas tem o Otto Scharmer, não sei se já ouviu falar, que é o criador da teoria sistêmica, da teoria U. Ele faz uma pergunta que eu gosto muito de usar, que é super intrigante, né? Primeiro ele pergunta assim, o que cada um deseja para si, para o outro planeta? E aí tem os desejos universais, que são os valores universais, né, humanos.
Todo mundo deseja saúde, paz, amor, todo mundo deseja isso para qualquer pessoa no mundo. Você perguntar, vai desejar isso. E aí ele pergunta, por que quando a gente se junta com o outro, a gente não constrói aquilo que a gente deseja? E aí ele apresenta um tripé de fratura da conexão, né? Que é o eu comigo, o eu com o outro e o eu com o ambiente. Então, assim, se eu não me reconecto eu comigo, eu posso ir para o médico, eu posso tomar remédio, eu posso o que for, assim, eu posso até melhorar um momento, mas vai voltar, provavelmente, se eu não me reconecto comigo. Então, a gente precisa resgatar essa essência, né, da gente com a gente. E automaticamente, e eu não estou falando, Petra, do em si mesmar-se, né? Que é você ficar no ego, porque é outro risco também, né? É você ficar tão autocentrado que você não olha para o outro, não olha para o mundo. Não estou falando disso, falando de algo tão genuíno, essencial, da natureza nossa que a gente precisa. Que na hora que a gente se reconecta, automaticamente a gente vai se reconectar com o outro. E com o mundo. Tudo vai fazer sentido, entendeu? Então, é isso. É o que eu vejo. Mas eu acho que também tem um lado, né? Porque aí eu queria saber isso para você também, porque eu pego muito nesse ponto, Tati, porque falar de mudança é muito intenso, né? E eu gosto muito de trabalhar essa desconstrução nas redes, inclusive, que a gente vê como se você faz determinadas escolhas, até da própria palavra reconexão, e é como se a pessoa, então, atingisse não só um nirvana, mas um lugar pleno. E eu acho que não é bem por aí, né? Porque é muito, não sei, eu acho que para mim é muito custoso encarar a realidade, encarar quem eu sou o tempo inteiro. Então, demanda uma energia diária, um esforço, você tá nesse lugar. Porque quando a gente fala, parece que é bonitinho, né? Eu vou me reconectar, eu vou estar bem comigo, bem com o outro, vou entrar para o Greenpeace, aquela coisa assim. E não tem nada a ver com isso, né? Não, o dia a dia não. Ativista. E é o oposto disso. Você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita força de vontade. Você precisa muitas vezes se ancorar nas pessoas, inclusive quando a transformação é alimentar, né? Sim. Porque muitas vezes você precisa do grupo você não tem ninguém. E aí te acham louco e tal, e você sabe, tem um farol interno que aponta para você que você tem que mudar de estilo de vida. Como é que é isso para você? Sim. Não, concordo plenamente. É diário, é um esforço diário, né? Até que vire, se a gente for pensar em mudanças alimentares ou qualquer outro comportamento, é diário mesmo, até que vire algo rotineiro, que faz parte e fica menos doído, né? Menos trabalhoso. Mas aí vem outro, o tempo todo. E vai ser assim sempre, até a gente morrer, vai ser assim. E faz parte, né? E eu acho que sim, concordo com essa sua visão. Não é para ficar romântico, não é para ficar dizer que é, né? Inclusive, não tem nada de romântico nisso, pelo contrário, né? Mas eu acho mas eu acho que essa minha visão, que é o que faz sentido para mim, não sei se faz sentido para você, é que o estar presente, que é essa conexão comigo, com o outro, enfim, né? É o que dá sentido à vida, independente, né? De tudo que a gente esteja passando. Eu acho que é a forma da gente manter a paz no caos. A gente não está dizendo que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade, que não vai ter, né? Então, é um exercício, mas ele é possível. Ele é possível e necessário. Ele é possível e necessário. Me conta um pouco, a gente já está quase se encaminhando para o fim da nossa conversa. Verdade. Passa de maneira que a gente nem vê, né? O Destempero é o livro da Tati, maravilhoso. Me conta um pouco dos teus projetos, das tuas imersões daqui por diante. Acho que fazer um livro é sempre uma emoção, né? É lindo ver o negócio pronto, bonitinho, né? E a edição da editora Loyola tá tão caprichadinha, tá lindo demais. Tem também os livros, eu acho que assim, pode ler todos, né? Engraçado você falar, você lembrou aqui no começo da nossa conversa do Renato Calef. Renato é um grande amigo, e é muito louco, né? Porque a vida começa a trazer isso, né, pra gente. Eu não procurei a Tati não me procurou, colocaram a gente nessa live. Pois em comum, vidas em comum. E tem isso também, né? Vai acontecendo isso. Você vai se encontrando com pessoas que você nunca imaginou
e que têm afinidades, têm visões de mundo, mesmo que as vidas sejam tão diferentes, isso vai acontecendo dependendo das nossas escolhas. Fala um pouco para mim, assim, dos teus próximos projetos, fala um pouquinho para mim também da confraria, você falou aí da história do coaching, que também está muito forte para você, né? Queria saber um pouco dessa tua visão, que é só de aprofundar, né? É só de se aprimorar. Como é que é isso, Tati? É isso. Então, o livro foi um filho do movimento já, né, de Trocas Saudáveis, e o que eu percebi nos encontros, eu fiz vários encontros desde 2016, né, até então, e o que eu percebi nos encontros que virou realmente uma confraria, então teve uma reincidência, né, então passou a ter pessoas que iam várias vezes, porque eu gostava muito dos eventos, e aí eu comecei a ver relatos de muitos que tinham um despertar no evento, que gostava, mas que não conseguiam, no dia a dia, implementar realmente uma mudança. Então, por vários fatores. Foi quando eu busquei o curso de coach de saúde e bem-estar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no ano passado, e para justamente buscar um aprofundamento e um aperfeiçoamento de conhecimento e práticas, né, e ferramentas que eu pudesse facilitar o processo de mudança de hábitos das pessoas que me procuravam. A partir daí nasceu uma jornada, que é a jornada Trocas Saudáveis, onde eu faço online, ao vivo. As primeiras turmas foram presenciais, aí na pandemia já foi online, né? Onde eu fiz a união da culinária com ferramentas de coaching. E aí focado em 4 pilares, que é o sono, alimentação, estresse e atividade física. Então, a gente trabalha o manejo das emoções, então, tudo isso dentro da jornada. E aí, fruto desse processo todo, nasceu um novo personagem, que deve estar indo aí para uma linha de próximo livro, se Deus quiser, que é o Lanterna, é um personagem chamado Lanterna, e o movimento chama Lanternice. Então, esse aqui é o personagem, ó, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Ele é todo ancorado em teorias como psicologia positiva, mindfulness, comunicação não violenta, e aí cada parte dele é uma prática de presença. Então, de escuta ativa, de olhar apreciativo, de olhar para dentro, de reconexão cérebro, coração e intestino, que são nossos 3 cérebros. Então, ele tem todo um significado, ele é pé no chão, ó, ele tem o pé no chão, e ele vem com o grande objetivo de lembrar que todos nós somos luz. Então, esse é o grande... Lindo, amei. Me lembra um pouco uma passagem de um livro que eu amo, que é do Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi. Ele fala muito dessa condição de luz das pessoas. Ô, Tati, tem uma pergunta aqui que a produção me mandou, da Fátima. Ela faz uma perguntinha aqui para você que eu quero reproduzir antes do nosso fim de papo. Ela pergunta assim, qual foi o destempero que a Tati teve mais dificuldade de introduzir no cotidiano? Pergunta da Fátima. Talvez o tempero, né? O tempero que eu consegui introduzir. O destempero para se desapegar e o tempero para introduzir. Metaforicamente, é assim, pensa num panelão, né? Cheio de ingredientes, é o destempero. Você abre o panelão e vai tirando. Aí você vai resolver o que fica, o que coloca, né? Eu acho que o tempero... talvez o mais difícil tenha sido esse exercício, né? Esse exercício de presença, de estar, né? Que isso reduz a ansiedade. Eu tenho uma tendência muito grande a ser alcoólica, eu sou muito intensa. Então, até no mundo do saudável, se eu não estiver atenta, eu viro alcoólica do que eu estou fazendo. Entendeu? Então, assim, esse eu acho que é meu diário, assim, é meu trabalho diário comigo. É não entrar no excesso. Você liga para alguém, você pede ajuda, como é que você faz para dar ou fala com o marido, como é que tem, assim, para temperar, né, esses nossos exageros? Como é que você vê isso? Hoje eu consigo com essas ações que eu falei, né, então essas atividades, uma rotina mesmo de autocuidado, então eu já percebo, então eu tenho já esse clique de perceber, opa, eu estou me excedendo. Então, eu vou para minha escrita, vou fazer minha atividade física. Então, assim, eu já tenho uma rotina de autocuidado para esse momento. E tenho minha terapia, que é semanal.
Em algum momento eu vou pegar carona nessa ideia da Fátima e te perguntar também sobre, eu gosto muito dessa parte mais desafiadora, um momento mais desafiador, assim, nesse momento em que você viu que tinha que mudar muita coisa, bateu, assim, às vezes um drama, um desespero, como é que foi isso? Eu acho que o grande desespero para mim foi no início, assim, bem no começo. Inclusive, eu começo o livro contando de um momento meu que eu estava, foi meu primeiro feito culinário, assim, criativo mesmo. Eu estava aos prantos na cozinha, meia-noite, todo mundo dormindo, e era um turbilhão, assim, sabe? Então, e nesse momento saiu um docinho maravilhoso, né? Curioso, né? Sair num momento tão difícil, mas foi um momento, assim, Mas eu tive muito suporte, então acho que é muito importante essa sua pergunta, porque é importante que a gente assuma, a gente reconheça que não tem condições de ir sozinho e pedir ajuda, né? Então, eu tive esse suporte, eu busquei, né? E tive essa... Tem que buscar sempre, né, amor? Agora, sabe que eu queria te fazer uma pergunta? Carne, continua com a carne ou a carne você também tirou? Como é que é isso? Eu tirei faz 2 anos, eu não como carne nem frango, eu como peixe se for sustentável, e ovo também, ovo orgânico, né? Mas não como. Mas por opção, não é porque eu não posso, é por opção. Tá, e você vai também fazendo isso utilizando a alimentação, né? E tem assim, Sim. no teu Instagram, ô Tati, você também traz receitas ou é só para o pessoal que vai para a confraria? Não, tem sim, tem bastante no meu site também, no blog, né? Que é o trocasaudáveis.com.br, tem receitas. E no Instagram também eu partilho. É? Receitas e o estilo de vida também, não é só receitas, né? Então tem Claro. poesia, tem dicas. É. Eu quero só para a gente finalizar essa conversa, porque eu estou vendo tanta coisa gostosa aqui, você não tem ideia. Depois vai todo mundo para lá. Eu vi aqui até um negócio, nossa senhora, eu sou a louca, né? Porque adoro também. Bom, eu nem sei o que é isso, que não tem receita aqui, mas parecia um bolinho. Dá uma dica para a gente. Será que a gente pode finalizar com alguma receitinha legal para o pessoal só ficar com água na boca? Pode ser talvez a tua preferida. Tem várias coisas muito legais no livro: bolo de laranja, o pudim do céu, esse é fácil. Esse é aquele pão de chia, né? Que é conhecido como pão de Nossa, é chia. muito bom esse, eu É adoro. muito, é muito Dá bom. uma dica, Tati, para a galera, alguma coisa assim muito legal, ou que tem até no Instagram para o pessoal ir fazer depois. Quer dar o Tá. do pedido? Tem um, inclusive, que está no meu. Eu acho que poderia ser esse docinho, que foi meu primeiro feito, né, na Boa. cozinha. Ele tem no meu canal do YouTube, tá? Aham. E ele, eu não sei que página ele tá aqui no livro, mas ele tá no primeiro capítulo, tem a Tá. descrição. E ele tem uma descrição, e eu gostaria de desafiar quem está assistindo a fazê-lo, tentando sentir a emoção do momento de fazer, né? Tá. Então, eu vou narrando ele nem está como uma receita específica, mas eu vou narrando, e que ele leva amêndoa, cacau. É que você quer que eu passe a receita aqui? É melhor pegar lá no. Fala um pouquinho para a gente ficar com vontade. Então tá bom. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na. Cadê? Eu tô procurando também. Muito. Ai, gente, que delícia. Mas você não sabe de cabeça, mas conta um pouquinho. Não, eu sei de cabeça, eu queria só ler ele. Você me Tá. pegou aqui sem combinar, mas Língua de vamos lá. quem faz ao vivo. E ele leva amêndoas, Tá. cacau. Então, pega amêndoas, pega uma xícara de amêndoa, torra no forno 10 minutinhos, fogo bem baixo, que é para não saturar a gordura da amêndoa. E aí você vai colocando de olho, vamos sem medidas, tá? Tá. É uma coisa que eu faço muito também, Pétria, estimular que a gente vá para a cozinha de forma empírica, usando o momento. Coloca uma playlist, coloca a emoção que você está naquele momento e vai tentando criar, né? Então, você pode pegar essa amêndoa que está quentinha, bate no processador ou no liquidificador, e aí você vai colocando cacau, um pouquinho de açúcar de coco, um melaço de cana, pitadinha de sal, umas gotinhas de baunilha, e bate bem, porque a amêndoa solta uma gordura e ela vai virando uma pasta, né, grossa. E depois você faz bolinhas com ela. O sal dá um toque, né? Essa pitadinha de sal. Você faz bolinhas com ela e aí você enrola no cacau ou numa chia, enfim. Então, esse seria um docinho super fácil, prático. Para que as pessoas façam com uma playlist,
com algo bem inspirador, fazendo dessa prática da alimentação uma poesia, né? Literatura e tudo mais. Tati, amei seu trabalho, parabéns. Obrigada, obrigada. Quando a vida pede mais sabor, acho que é muito importante essa lição para todos nós. É um livro lindo que eu recomendo para todo mundo, estou com ele aqui. E assim como os livros também da doutora Gisela, que acho que estão ali muito alinhados com essa proposta da Tati também, te deixo um beijo enorme e vou te acompanhar agora nas redes para saber de novidades. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada, Petri, obrigada, Kelly, a toda a organização. E eu queria só dizer uma coisa. Pode falar. A gente falou tanto aqui de essência, de reconexão, né? E cada um com sua ferramenta, né? Mas como a gente cozinha, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, todo mundo cozinhou muito mais, né? Tanta gente aprendendo, fazendo o primeiro pão, fazendo, né? E que o alimento como uma reconexão é real, assim, ela é uma ferramenta. E aí ela é uma ferramenta de transformação, não só pessoal, mas social, que a gente falou, né? E que a gente possa, pelo menos tentar olhar para o alimento a partir de agora dessa forma e ver o que acontece. Sente o que acontece, tá bom? É isso. Perfeito, uma ótima atividade aí para a gente encerrar esse sabadão. Agradecemos as nossas convidadas, Tati e Pétria. O Flipostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com a NUB Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos os nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Assistente, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores e aproveite os nossos intervalos para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Voltamos amanhã para o nosso último dia do Flipostos 2020, a partir das 10 horas da manhã. Tati, Pétria, muito obrigada, um grande abraço para vocês e até mais.